Oi, eu sou o Fábio. Eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui pronto para viver a vida. Eu não consegui pensar num gancho para começar esse vídeo. Enfim, vai ser um vídeo sobre viver a vida, gente. Finalmente veio aí o vídeo que vocês queriam, que é o vídeo de barracos, vídeo completo de barracos, de bastidores de Viver a Vida. Viver a Vida acabou de estrear no Viva. Então a gente trouxe aqui. Vocês querem saber da história? A história vocês estão vendo. Então a gente quer saber da história, que é os bastidores de fofoca da novela. Falando de barracos, o principal barraco da novela Viver a Vida foi a questão da Thaís Araújo, né? Que foi chamada para ser a primeira protagonista negra da faixa das 8, que é uma coisa incrível, né? Eu pareço velho falando das 8, né? Das 9 já, né? Das 9. Enfim, foge isso, as pessoas ficam corrigindo a gente. É a idade, gente. A gente chama. Antigamente era a novela das 8. A Thaís Araújo foi muito detonada por esse papel e deu algumas declarações sobre a sua participação. Porque ela deu uma entrevista na Piauí, ano passado, em 2023, e ela desabafou sobre todo o trauma que ela passou com essa novela, porque ela foi detonada, o público detonou ela, a crítica detonou ela, e ela tá fazendo sua primeira protagonista no horário, né? E aí, ela contou na entrevista que ela não se achava a verdadeira Helena, que pra ela, a verdadeira Helena era a Lília Cabral. Curioso, né? Porque a gente sempre falou que a Helena poderia ser a Aline Moraes, né? Mas a Thaís Araújo enxerga a Lília Cabral como a verdadeira Helena, porque aquela mulher, porque teve que enterrar o sonho, enfim, aí depois acontece um grande choque na vida, e aí ela precisa lidar com o passado que ela abandonou. Se olhando assim, realmente faz sentido ser uma Helena, né? A Thaís Araújo ficou muito desesperada com toda essa situação que foi se construindo, e aí ela começou a receber apoios de algumas pessoas próximas. As duas primeiras pessoas que foram ajudar ela foi a própria Aline Moraes, com quem ela contracenava bastante, e o Marcelo Valle. Só que a grande atriz que ajudou Thaís Araújo a aguentar esse papel foi ninguém menos que a Alaci Balabanian. Falei certo, a Cassandra do Sai de Baixo, né? Nossa querida Aracu. Que a Araci nem tava da novela. Porém, ela ajudou a Thaís ia todo dia na casa da Araci, porque aí elas liam texto juntos, e a Araci ajudava a Thaís a encontrar a personagem. Porque a Thaís lia aquilo e falava, isso aqui não faz o menor sentido. E aí a dona Araci chegava lá e falava, não, vamos encontrar o sentido juntas. Porque, sei lá, ela encontrou o sentido até em Elas por Elas, como é que ela não ia encontrar o de Viver a Vida? Brincadeira, né, gente? Bom, atualmente a Thaís Araújo, eu acho que ela deve ter feito bastante terapia e ela já conseguiu sair da culpa. Ela falou, não, a culpa não é minha, não foi problema meu necessariamente. E aí ela tem aspas aqui dizendo que todo mundo caiu na questão de tratar a personagem como branca, acreditando na democracia racial, que somos todos iguais. Não é assim na rua, pois o Brasil é racista. Ficou inverossímil. Erro ou ingenuidade minha, do Maneco, do Jaimur Jardim e da Globo, que caímos no mito da democracia racial. Ela falou assim, e ela ficou tão traumatizada com essa história toda que ela quase recusou o papel em Cheias de Charme, que foi a Penha, né? Inclusive, Cheias de Charme está no ar aí na Globo. A gente até esquece que essas novelas são tão próximas, né? Porque Viver a Vida acabou em 2010, acho. E aí a Penha já é de 2012. Enfim, imagina o trauma dela passar por isso e falar, não, protagonista? Eu? Nem ferrando, me dá um elenco de apoio aí. Mas aí eu acho que era mais fácil, né? Porque na Enchia de Charme eram 3, né? Então acho que ela sabia que ela podia dividir o problema, se fosse o caso. Aí botaram a Rosalba como a personagem mais chata, né? Uhum. E aí ela não precisou sofrer hate. Eu concordo super com o que a Thaís disse aqui. O Brasil é um país racista e a novela realmente se apoiava com gente, somos todos iguais, tá? E eu acho que tinha uma questão também que ajuda no sucesso, no fracasso da Helena, que é o fato dela ser a primeira Helena também, que não era mãe, uma Helena jovem e tal. Isso não é o tipo de Helena que uma pessoa que está acostumada a assistir uma novela do Manuel Carlos espera. Você vem de trocentas Helenas que o problema delas é a filha, né? Que são Helenas já com questões que são a Lília Cabral mesmo. Aí ele vai lá e escreve uma Helena toda modernete, né? Uma Helena modelo, uma Helena que o problema é a filha do marido, não sei o quê. Eu acho que tudo junto não tinha como dar certo mesmo. Mas assim, além da questão da Thaís, teve muita treta nos bastidores dessa novela, como, por exemplo, uma briga por causa de um atraso. E o melhor é que essa briga, inclusive, foi noticiada na época, porque segundo o jornal Extra, que saiu lá na época da novela, rolou um pequeno destempero entre Letícia Spiller
e Natália do Vale. Natália Sempre do Vale, ela, né? se você acompanhou nossos vídeos de tretas de bastidores, ela também foi bastante citada de Páginas da Vida, né? Mas enfim, depois do lance com a Grazi, o que será que a Letícia Spiller fez, né? Às vezes ela também tem problema com a Espaquita, né? Às vezes pode ser isso. Com loira, né? A Letícia, ela se atrasou para uma gravação e aí a Natália reclamou com a produção. A Natália reclamou que na vez anterior a Letícia tinha se atrasado 6 horas para gravar. Aí eu dou razão pra Natália do Vale. 6 horas é demais já. 6 horas é muito. E ainda a Natália do Vale teria dito: aqui ninguém é palhaço. Grande aspas fortes, Natália do Vale. Na segunda notícia, as duas chegaram a bater boca nos estúdios, com palavrões e tudo. Só que aí, sei lá, ainda segundo a mesma matéria, depois que tudo passou, as duas estavam se tratando igual gente, né? Então, enfim, pode ser. É um pequeno destempero mesmo. Letícia Spiller teria ficado muito incomodada com a comida de rabo que recebeu e chegou a falar essas aspas: eu quero sair da novela. Com quem eu tenho que falar para deixar a novela? Com Manuel Carlos? Eu não estou aqui para ser humilhada, teria dito Letícia Spiller. Aqui eu dou razão para Natália do Vale, desculpa. Não, se atrasou 6 horas, aí tem que realmente. 6 horas atrapalha toda a gravação, atrapalha todo mundo. Não tem justificativa para 6 horas, não. Tivesse avisado e cancelado, então. Não podemos compactuar. Atraso é meia hora, gente. Atraso é no máximo 40 minutos. E com quem eu tenho que falar pra deixar a novela? Você não tem que falar com o Manuel Carlos. Ele tem que te esquecer e aí você desaparece da novela, igual todos os outros personagens. Igual em Páginas da Vida. Então, assim, é só ficar bem escondida que uma hora você sai da novela. A novela também contou com o sofrimento de Aline Moraes, que ela não sofreu só na novela como Luciana, ela sofreu também como pessoa física, atriz. Sim, né? porque ela assistia a mesma novela que a gente, né? Deve ser um sofrimento pro ator também acompanhar um negócio ruim desse. Eu não acho essa novela tão ruim, eu acho apenas ok. Eu acho inteira, não posso dizer que foi um sofrimento. Se você souber olhar do lado certo, ela é engraçada. Vai lá, professor Pancrácio, né? Tem que olhar o lado bom da coisa. Tem que olhar o lado bom da novela. Em entrevista ao Extra, na época, a Aline Moraes ela contou que ela foi afetada pela depressão da Luciana. Ela disse que ela chorava muito e que foi o momento mais difícil dela como atriz até então. O que eu acho que faz sentido, porque a Aline não tinha pegado nenhum papel assim que tivesse esse dramão, né? Ela tinha feito uns papéis mais tranquilinhos até aquele momento. A garota bonita da praia, pegava o Cauã, surfista, essas coisas. Né? Era uma coisa mais assim, lá na República do Coração do Estudante, de surfista, né, tal, gata garota. Não tinha, né, sofrimentos, enfim. Ela sofreu muito porque ela precisava gravar também 10 horas, toda imóvel e com máscara de oxigênio no rosto. Isso aqui era quando ela tava deitada, né? Na maca, né? Na maca, putz, isso deve ser chato pra caramba também. Tá vendo, gente? Vocês ficam aí com um sonho de gostaria de trabalhar deitados, minha vida ser às vezes é sofrimento. Queria trabalhar na Ortobon, essas coisas, trabalhar deitado ainda é trabalhar, gente. Ainda é trabalhar. E aí, quando foi pra cadeira de rodas, ela sofreu também porque não podia se mexer. O elenco não percebia e acabava sentando em cima do meu pé, colocava café quente, texto em cima de mim. Engraçado, virei um apoio. Gente! Horrível rir disso, mas... as pessoas deixavam o café quente nela, apoiavam o texto em cima. Tipo, uma mesinha Aline Moraes. Ela virei um apoio, que horrível. Pra piorar, durante a novela, a Aline foi internada com uma crise renal e pegou atestado de 5 dias. Deve ter sido de tanto que ela ficou parada, né? Não podia sair pra beber água, ficou ali assim, teve crise renal, não tem como. Não podia sair pra fazer um xixi. Tava com a máscara de oxigênio na cara, não dava pra ficar tomando uma aguinha lá. Isso piora as pedras tudo, né? Então, coitada. Gente, devia ter recebido por insalubridade. Virou apoio e teve crise renal nessa novela. Quem também falou mal sobre a novela Viver a Vida, sabe quem foi, Larissa? Quem será? Quem será que faria uma coisa dessa? Aguinaldo Silva. Aguinaldo tá aparecendo muito nesse canal, né? O que tá acontecendo? Tá. Faz parte da divulgação do livro dele, será? Ele disse que ele nem pagou, né? A gente tá fazendo de graça. A gente não ganhou nem o livro, né? Nem o livro. Aguinaldo Silva gosta de falar muito e
Em 2009, ele deu uma entrevista ao portal IG que ele comentou sobre a novela de seu colega de emissora, Manuel Carlos. E aqui vamos ver aspas de Aguinaldo. Ele disse, abre aspas, o que falta a personagem... Aqui, tá falando da protagonista, tá? O que falta a personagem é o componente racial. Você não pode ter uma atriz negra na novela como se fosse uma branca. Quantas vezes ouvi pessoas se referindo a Naomi Campbell como modelo negrinha? É preciso levantar essa questão das minorias. Eu tô um pouco chocado que o Aguinaldo falou exatamente a mesma coisa que a Thaís Araújo falaria, sei lá, mais de 10 anos depois, né? O Aguinaldo já vendo à frente, já entendendo o Brasil como ele é. Olha só. Quem diria? O Aguinaldo. Eu fico... Gente, realmente, Aguinaldo Silva, estamos concordando com o Aguinaldo Silva. Olha a situação que esse canal está, gente. Mas ele também falou outras coisas. Ele disse... Odeio o politicamente correto. Chegou, né? Agora chegou o Aguinaldo de verdade. Isso está matando as novelas. Minhas novelas são extremamente populares. Existem autores brilhantes como Manuel Carlos, que eu adoro, que nunca escreveram um sucesso de audiência, porque são novelas mais voltadas à elite. O Leblon não é o Brasil. Amor, mas aí também viajou muito, né? Onde que o Manuel Carlos nunca escreveu nenhum sucesso de audiência, Aguinaldo? Conte Vozes da Minha Cabeça? Laços de Família é uma piada pra você? Mulheres Apaixonadas? Viajou, Aguinaldo. Viajou grandão. Pra não pensar, né? Ele fala... uma opinião boa, uma opinião ruim. Bom, a gente tem também aqui aspas de Adriana Biroli, né? Ai, grande Adriana Biroli. Pra onde anda? Beijos? Um beijo, Adriana Biroli. A entrevista ao podcast Papagaio Falante. Enfim... A talentosa Adriana Biroli contou que uma atriz veterana causava com novatos. Quem será? Tinha uma veterana que entrava no carro com outras 3 atrizes super novas e dizia: eu não quero ouvir um pio até chegar o Projac. Será que o nome dela era Natália do Vale? Fica aí a questão. Também chutaria Natália, de acordo com o que a gente ouviu, né? Dos bastidores conturbados de Páginas da Vida, né? Ainda segundo Adriana, esta atriz uma vez chegou cedo na gravação e disse que estava com vontade de dar um tapa na cara de alguém. Tá bom. Vai ver, olha, vai que era a Natália do Vale, e aí ela chegou muito cedo na gravação e por isso que ela achou que a Letícia Spiller atrasou 6 horas. A internet diz que é a... Mas, enfim, não sabemos, não podemos opinar. Vocês devem ter ouvido um pi nesse momento, né? Porque tá aqui escrito no nosso roteiro, mas nós não vamos nos indispor, né? A gente brincou que é a Natália do Vale, mas aparentemente não é ela, né? Procurem aí no Google, de repente vocês acham. Aí também outra treta que aconteceu nos bastidores de Viver a Vida envolve a atriz Clara Castanho. Aí você pensa, já? Sim, porque ela era a atriz mirim dessa novela. Ela interpretava a Rafaela, que ela é filha da Giovanna Antonelli, se eu não me engano, né? E aí a personagem era tipo uma vilã infantil. Tipo, Manuel Carlos assistiu Chiquititas, viu Mariana tentando eletrocutar a Millie numa fonte com um fio desencapado, ou jogar a Millie de um penhasco, e falou, quero botar uma criança que seja má nessa novela. Ela fazia maldades propositais contra os adultos, sem desencapar fio e eletrocutar pessoas em fontes. A ideia do Maneco de ter uma vilã mirim não funcionou, porque ele foi acionado por alguém. O Bom Senso? Não. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Eles interviram porque eles tinham medo de que aquilo ia afetar o desenvolvimento da Clara. O Ministério Público dizia que uma criança de 8 anos não tem discernimento para separar a ficção da realidade. O que, assim, às vezes até pessoas mais velhas na internet também têm essa dificuldade, né? Pois é, estão aí batendo xingando ator de Casa do Dragão no Instagram, né? Enfim, isso em 2024 com gente adulta, tá? Então, tomem entendo. E aí, em entrevista recente à jornalista Heloísa Tolipan, a Clara contou mais detalhes dessa situação. Ela contou que abre aspas, foi uma decisão conjunta, havia uma preocupação muito grande de que houvesse uma confusão entre realidade e ficção, coisa que nunca aconteceu, porque sempre tive e tenho um respaldo muito grande da minha família. Ou seja, Clara Castanho falando que as pessoas xingando ator de Casa do Dragão não tem respaldo da família. Não tem quem ensinava em casa, tá? Não teve quem mostrou, falou, olha, aqui é ficção, é historinha. Mas essa história da Rafaela, de onde Manuel Carlos tirou a ideia de fazer uma vilã mirim?
Gente, não tenho a mínima ideia. Nessa novela ele não tava bem, né? Ele inventou umas histórias que não faziam o mínimo sentido, né? Manequinho não... Enfim. Tanto é que a audiência entrou em crise, né? Durante claro. a exibição de Páginas da Vida, a audiência não foi bem, né? Em matéria da Folha de São Paulo, diz que teve o quê? A pior audiência da década, né? Sempre a pior audiência de todos os tempos. Que na época era 35,6 pontos, tá? Ou seja, hoje em dia, se Renascer tivesse essa audiência, a Globo ia estar soltando fogos, mas... Nossa, o seu Irineu Marinho estaria dando cambalhotas na frente da estátua do pai. Mas, na época, era péssimo, tá? 35,6 não era nada, mas, por outro lado... sorte deles, era uma novela que era recordista em merchan, então era tipo, sei lá, o BBB, pode ser que seja a pior temporada, ninguém aguenta mais assistir, mas merchan tem tudo quanto é lugar, então tudo bem, dinheiro está entrando. Ou seja, Viver a Vida era meio que o BBB 23. Horrível de assistir, mas muito dinheiro entrando, né? E aí a matéria explicava que a audiência caiu porque o público podia ver a novela depois no site, né? Que era G-Show ainda na época, né? Não, ainda era o site da Globo. O G-Show não, é verdade. Globo.com. Nossa, ali o negócio. Ou no YouTube. É, porque tinha muito perfil que subia capítulos da novela. E na época o YouTube não permitia coisa grande, então era dividido em 3, 4, 5 partes. Eu via novela assim também. Ou seja, a pirataria já tava aí, né? Por isso que depois a Globo entrou numas total com o YouTube. Tipo, eles não tinham nem canal próprio, tal, não postava nada. E aí, ou então também dava pra ver naquela época, tinha o celular TV. Tipo, TV no celular. Eu adorava. Eu tinha. Era a melhor coisa do mundo. Amava celular com antena de TV. Que era o celular que tinha antena, então você estava no ônibus, estava indo pro trabalho, você podia estar assistindo a sua novelinha ali num lugar que não era a TV necessariamente, né? A TV da sua casa. Tinha rádio, tinha TV, o celular era tudo, tá? E aí, o Maneco precisou recusar algumas publis porque não tinha mais onde enfiar. Isso é uma loucura, né? Realmente a novela não era um grande sucesso de audiência, mas todo mundo queria anunciar ali. Impressionante, né? Mas é engraçado que aqui a gente tá vendo o começo do que viria a ser o que é hoje em dia, né? Que as pessoas assistem depois no Globoplay, assistem, sei lá, em outras formas que não são contabilizadas pela audiência da TV. E esse é um dos motivos que a audiência está caindo, né? Porque as pessoas estão vendo a novela, cada um no seu horário. Nós mesmos, raramente a gente está assistindo ao vivo, né? Uhum. Sim, família é tudo. Eu não assisto às 7 da noite de jeito nenhum. É sempre num outro horário X qualquer que eu queira, né, acabar com a minha sanidade mental. Mas antes eu tenho que falar do nosso clube de membros, né? Que é a forma como vocês ajudam a gente a cuidar aqui desse canal. E aí, vocês também ajudam assistindo ao vídeo, compartilhando com os amigos, etc. Mas as pessoas que fazem parte do clube de membros conseguem financiar a gente a se dedicar mais aqui. E temos 2 planos diferentes, como o plano Valcir, que te dá acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários, e também você pode participar todo final de mês da live do jornal Coisas de TV, participando com comentários, etc. E agora, todo mês, você tem acesso também a um dos vídeos do nosso outro plano, que é sempre trocado a cada mês. E se você fizer parte do Plano Maneco, você tem todas as vantagens do Plano Valcir, mais 2 vídeos extras por mês, vídeos de assunto que a gente não costuma falar no canal normal, assim, reacts, a gente dando nossa opinião sobre assuntos diversos, a gente falando sobre casais que você não lembrava. E também a gente tem algumas lives em que a gente grava vídeos com os membros e depois essas lives saem em formato de vídeo editado para todo mundo no canal. E aqui nesse vídeo dos barracos de bastidores, a gente vai trazer uma coisa nova para vocês, que é resgatamos trechos de críticas escritas por jornalistas profissionais na época de exibição da novela. Às vezes a novela passa pelo filtro da nostalgia e fica melhor. É bom a gente ver essa opinião de uma pessoa que estava lá inserida naquele momento e vendo aquele negócio acontecendo, né? Temos, por exemplo, aqui um trecho de Patrícia Kogut sobre a estreia da novela. Vamos ver que aspas botamos aqui. Aspas de Patrícia Kogut.
A abertura levantou dúvidas. É resultado de minimalismo cabeça intencional ou faltou inspiração? No mais, o capítulo acabou deixando aquela sensação de alegria pela volta de Manuel Carlos ao horário nobre. Salve ele. Ela detonou a abertura, né? Sem saber que tempos depois a Globo ia dar uma improvisada e botar umas cenas da novela na abertura pra compensar que era muito minimalista, né? Era só uma coisinha de um colorida, né, fazendo assim, Sim. tipo, mas na época era aquelas aberturonas, né, com um monte de coisa, imagina, todo mundo achou uma doideira vinha essa coisa extremamente minimalista. A abertura que veio antes, inclusive, era de Caminho das Índias. Que era, né, onde pudesse ter elemento gráfico, a gente estaria colocando, né, música, coisa dobrada, espelhado, tudo que poderia usar, a gente usava. E no capítulo 100 a gente tem a crítica do jornal O Tempo, né? Que diz: os telespectadores sentem falta, principalmente de um vilão para movimentar a novela e de mais ação nos núcleos paralelos. A reviravolta que o acidente de Luciana provocaria na trama do Manuel Carlos também é pouco sentida. Essa primeira frase de os telespectadores sentem falta de um vilão para movimentar a novela e de mais ação nos núcleos paralelos pode representar, por exemplo, Renascer também, né? Hoje em dia. Sim, é engraçado porque, assim, novela do Manuel Carlos, em geral, tem vilão, né? O vilão não é a vida, como nas novelas da Alicia Manso. O vilão é um vilão. Você tem uma Branca Letícia de Barros Mota, você tem umas pessoas que estão ali, né, pra acabar com a vida das outras e tal. Então, é importante, eu acho, que tenha, né, pelo menos um antagonista, uma Íris, né, uma pessoa que tá ali pra atrapalhar a vida da outra. E realmente, em Viver a Vida tinha menos. Não, é uma novela que teve essas questões mesmo, né, era meio um marasminho em vários momentos. O nosso querido Maurício Sticer deixou uma crítica no último capítulo da novela. Viver a Vida deixou de lado os elementos básicos do folhetim para se tornar uma cartilha maçante destinada a educar a sociedade, governos, escolas e pais a respeito das necessidades das pessoas portadoras de deficiência física. E em outro trecho da crítica ele diz: a novela foi construída num registro tão morno em todos os seus núcleos ao longo de todo o tempo que é difícil mencionar destaques ou fracassos, surpresas ou decepções. Mais uma canetada de Maurício Sticer aqui. Eu gosto muito do texto dele. É isso, gente. Vocês viram que não foi tão bem recebida pela crítica também a novela. Não terminou deixando o Sticer feliz. Então, não foi só barracos de bastidores. A novela também não foi um grande sucesso entre crítica. Então aí se chegar alguém, mas na minha casa todo mundo adorava a novela, que bom. Os críticos não gostavam, a audiência não estava assistindo. Temos dados aqui para mostrar isso. Mas embora essa novela tenha uns barracos mais comedidos, comparado, sei lá, Páginas da Vida, que foi, eu acho que um dos maiores surtos que a gente fez em vídeo. Sim, ainda porque é muita coisa, né? Teve blog, né? Nessa daqui não teve Leandro Leal chamando a outra de Willy Wonka, né? Isso aqui foi um pouco mais tranquilo. Foi assim, foi mais um trauma, acho que pra todo mundo, né? Um atraso de 6 horas, uma promessa de tapa no carrinho do Projac. A outra que virou um objeto, né, uma mesinha de cabeceira ali onde colocavam um café, a outra teve trauma, realmente passou um tempo sem querer fazer novela. Isso aqui é uma coisa mais existencial, assim, né, da questão do ser humano, do que barracos. Mas teve barraco, né, gente? Teve complicações. Toda novela que não dá certo, você vê que tem problemas de bastidores, com certeza. Porque quando uma novela vai bem, normalmente isso afeta o ânimo das pessoas. Isso até no seu trabalho, por exemplo. Se você pensar aí, você que tá assistindo a gente, tá tudo bem na empresa, as pessoas estão no ânimo diferente, agora tem uma ameaça de demissão, essas coisas, alguma coisa não tá indo bem, não tá vendendo, fica o pessoal meio destemperado. Então isso afeta, com certeza. A novela ali não tava indo bem, claramente, né? Os bastidores também teve uma querida falando que, nossa, que vontade de dar um tapa em alguém. Normal, né? Um ambiente bem gostoso, tranquilo, todo mundo amigo, né? Bom demais. Até entendo a Letícia Spiller querer demorar 6 horas pra chegar no compromisso, né? Com quem que eu tenho que falar aqui pra sair dessa novela é com o Manuel Carlos? Eu vou lá falar. Se você gosta de séries, novelas, reality shows, etc., fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. É
isso, conta pra gente se você gostava de Viver a Vida, se você lembrava de algum desses barracos, se você tem um chute de quem era a atriz que falou que queria dar um tapinha em alguém no carrinho do Projac. Enfim, conta pra gente, é isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.